E aqui falando um pouco do mundo do audiovisual, do storytelling, tanto na web, também para o mundo corporativo, o Amadeu Gomes, da Calibre 35 Filmes. Muito Agrade... obrigada por ter vindo aqui. Agradeço o convite, espero poder contribuir bastante hoje com Sim, vocês. eu gostei bastante, né, do perfil de vocês. Aqui é uma produtora Rachel, que vocês vão conhecer, sabe, Poxa, legal. gente? Aquela que não anda em mim. É bem interessante porque essa questão do storytelling chamou muito a atenção para mim. Claro, dentro de todo o escopo que vocês atuam. Certo. Então, indo assim bem para essa questão do storytelling, cada vez mais está trazendo isso para o mundo corporativo. Aquela comunicação externa que a gente usava muito para a questão da venda de produto e serviço, as empresas estão trazendo para dentro, como estratégia de employer branding, inclusive. Certo? Trabalhar. E para você, como é que está sendo, por exemplo, como você vê esse advento, digamos assim, do storytelling para o mundo corporativo? Isso tem a ver? Isso faz sentido? Eu acho que entra muito, o storytelling ele entra numa reflexão, ele entra depois de uma grande reflexão das empresas. Porque, primeiramente, as empresas elas têm que ter um esforço de entender a sua própria identidade. E isso não é toda empresa que pensa. Assim, quando a gente fala de identidade, a gente está falando de cultura da empresa, dos próprios valores e das suas próprias percepções dos seus papéis na sociedade. Então, eu penso assim que a produção audiovisual ela entra como uma consequência de um posicionamento cultural tanto dentro quanto fora. Então, eu acredito que essas estratégias, você utilizar o storytelling para você reforçar esses valores, eles surgem após você ter essa reflexão interna e não depois. Porque antigamente a gente teve um período assim, que as produções de conteúdo elas eram muito focadas apenas para venda, para o varejo. Sim. E não agregavam valor de verdade ao público. E quando surgiu a Calibre, há 10 anos atrás, as redes sociais estavam se engatinhando ainda. As produtoras ainda produziam muito para TVs regionais. Eu venho de Sorocaba, venho do interior. Então, acabava tendo uma produção muito mais restrita para um mercado menor, para uma venda local. E havia pouca discussão sobre essa questão da cultura das empresas e os seus papéis na sociedade. Então, hoje a gente tem uma outra etapa. E principalmente com a comunicação em audiovisual, né, hoje em dia, ela se tornou muito mais próxima de todo mundo. Todo mundo hoje produz vídeos e todo mundo se conecta com as marcas de alguma maneira. Então, de certa forma, essa reflexão ela tem que ser buscada pelas empresas para poder mostrar qual que é a voz que essa empresa vai ter, como que as percepções, qual que é a perspectiva que ela vai se colocar, entende? Isso é uma reflexão que é muito particular de cada companhia. Exatamente. Isso que você falou sobre a cultura da empresa, que é algo que a gente faz, né? Que eu faço, normalmente, assim, trabalhar. Porque agora a gente está falando sobre isso, cultura empresarial, quais são os valores dessa empresa, qual o propósito dessa empresa. E cada vez mais elas utilizam esses meios audiovisuais para conseguir colocar isso. E é interessante, que bom que, na verdade, estamos falando sobre isso. Né? Porque as empresas estão dando por conta, nós somos organismos vivos, as pessoas aqui importam, elas que realmente é que fazem a diferença. E isso é legal, né? Realmente, quando a gente consegue comunicar isso. Então, indo para essa questão da área de comunicação, que eu falo que a gente é que comunica a forma como a gente compartilha com o mundo. O que a gente está compartilhando? O que a gente está comunicando? E você acredita que as empresas, acreditando, investindo em conteúdo para agregar valor, elas estão conseguindo entender isso de fato? Ou ainda é mais uma estratégia, é legal fazer isso? Eu acho que ainda está se engatinhando em alguns aspectos. Sim. É que depende muito da companhia, da empresa. Entra muito naquela antiga reflexão, missão, visão e valores. Sim. Que às vezes as empresas até produzem, né, aqueles textos, aquela reflexão, porém elas não se aprofundam. Algumas, elas trazem um pouco daquilo, nosso papel no mercado é esse, está muito bem definido e a gente vai trabalhar essas culturas internas, externas, e todos os nossos conteúdos vão ter esse tom. Poxa, legal. Tem outras que não têm essa percepção ainda. E aí, às vezes, nós, enquanto produtoras audiovisuais, produtora audiovisual, a gente tenta direcionar esse norte. Porque, por exemplo, isso que até a gente acredita que é um dos diferenciais nossos, porque não basta você fazer um vídeo institucional que você fala, uma empresa de 10 anos no mercado, isso está extremamente batido. Sim. Mas o que ela está entregando para a sociedade? Tanto externamente quanto internamente. Então, é muito de
não adianta eu também poder sugerir um filme super emocional, que tenha uma profundidade, sendo que a empresa não tem aquela verdade. Não tem aquela verdade. Isso. Você percebe muito isso? Isso, a gente percebe bastante. Porém, acho que hoje, atualmente, as empresas estão percebendo o valor dos seus trabalhos, entendeu? Então, acho que está tendo mais essa reflexão, até por causa do posicionamento de personas, né? De influencers, né? Na qual que acaba criando uma persona de si mesmo, né? A pessoa fala desse jeito, conhece público, e aí as empresas tiveram que correr atrás dessa identificação perante aos seus mercados, né? Não, isso é bem interessante, como você falou. Tem muitas coisas, muitas empresas que realmente a gente faz um trabalho, tudo de consultoria, chega, faço, né? Chego lá. E, queremos trabalhar cultura, comunicação, engajamento, mas você vê que não é bem isso. Não são todas que são realmente isso. Que a gente precisa ser para depois estar. Então, eu sempre falo assim, tudo. Certo? Ser para depois estar. Então, eu comento assim, ok, mas é isso mesmo que vocês são? A gente recebe, às vezes, algumas demandas que nós recebemos, ela é muito dúbia, né? Porque precisamos produzir um filme institucional. Às vezes vem de uma diretoria ou precisamos produzir uma campanha de lançamento para um produto. E, às vezes, essa reflexão não teve. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que envelopar essas ideias e oferecer uma solução dentro dessas dinâmicas. Então, a gente acredita que isso é um dos nossos diferenciais. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. Assim, a gente teve um cliente há uns 6, 7 anos atrás, Sim. que foi uma virada de chave, assim, até pra gente. Que, às vezes, eu acredito que as oportunidades, elas surgem por mais que sejam em produções menores, sabe? Às vezes você tem uma oportunidade muito grande de você explorar linguagens em produções que às vezes não tem tanto orçamento, porém elas têm uma permissibilidade para você criar um conteúdo diferente ou uma perspectiva nova. E aí isso virou praticamente um case pra gente. Era uma empresa que ela era do mercado agro, eles plantavam grama. E eles queriam fazer um filme institucional porque o deles estava muito antiquado. E eles plantavam grama para rodovias, para paisagismos, para prefeituras, então diversos públicos, né? E varejo também. E aí eu pensei, poxa, como que a gente pode construir um filme, né? Que a gente conte a história dessas empresas, né? Dessa companhia, e de uma forma inspiradora, engajadora, porque, pô, inicialmente plantar grama, o que é grama? Fica uma coisa muito subjetiva. E a nossa solução foi colocar uma narrativa em primeira pessoa para tentar humanizar, né, essa história, e contou a história pelo ponto de vista da grama, entendeu? E o plot do filme é que revela que a grama é só no final. Então, o filme ele começa, você pode não ter percebido, mas eu tô contigo em todo lugar. Tô nos momentos, quando você tá no parque, quando você larga tudo e cai na estrada. Enfim, a gente foi contando isso. E aí a gente apresentou a empresa. Isso foi uma mudança de chave, porque isso permitiu que a gente trouxesse reflexões nos nossos materiais. E entender que, poxa, a gente pode refletir sobre qual é o impacto dessas empresas na sociedade. Por exemplo, construtoras. Será que a construtora só constrói prédios? Será que eles não fazem transformações? Será que os trabalhos deles não trazem outros benefícios que não somente o concreto e o aço? Então, tipo, a gente sempre busca essas questões pra gente... É um pouco de um exercício filosófico, vamos dizer assim, mas que tenta conectar com os valores das empresas, entende? Sim, conectar com o valor das empresas, conectar também com o público-alvo. Total. Delas. Então, tem muita questão da base desse estudo também. Para qual público que eu tô fazendo, para que eu tô falando. Exato. Mas é legal isso, porque realmente, imagina, falar sobre grama. Pô, como é que fazer um vídeo sobre grama? Grama, um negócio mais banal. Mais banal. E vocês conseguiram construir, transformar e comunicar isso de uma forma legal. Uma forma realmente emotion, ok? Mas é uma forma legal de comunicar com as outras pessoas. Isso é muito interessante, realmente, quando a empresa vê assim, olha, o público também, deve ser legal. Bacana. Eu acredito que, assim, como existem projetos que permitem, também tem projetos que têm um foco muito mais cartelado também, como que eram os antigos comerciais, os conteúdos. E aí a gente tem que arranjar formas de tentar também produzir esses conteúdos de uma maneira que seja um pouco diferente. Porque eu costumo pensar que produção audiovisual ela é um instrumento. Ela é um intermédio para você se comunicar. É óbvio que a gente, como é apaixonado, né? A gente gosta de pensar nas câmeras, pensar, poxa, vou pensar numa iluminação legal, vou trazer os atores. Mas, primeiramente, aquilo é um instrumento. E aquilo que você for falar
ela tá muito mais... É mais importante do que todo o resto. Então, eu penso assim, que o audiovisual, ele não é somente o REC. Ele é você dar voz e visão para os anseios e os objetivos das empresas. Porque é você apresentar para eles, às vezes é você falar o que a empresa não consegue falar sozinha. Entendeu? Chega Exato. aquele briefing, às vezes, meio doido. Você fala, eu não sei como dizer isso. E aí você tem que, tipo... Beleza, se juntar, tá, eu acho que tá querendo dizer tal coisa. E também é um esforço, imagino que na sua parte de consultoria, esses feedbacks. Esses feedbacks, exatamente, de tentar fazer um brainstorm daquilo que tá chegando. Exato. Ok, porque porque às vezes chega um briefing, por exemplo, e a gente vê assim, um briefing às vezes de uma página com um parágrafo. Certo. Daí o que é comunicar, daí, claro, trabalhar a questão da cultura empresarial, da comunicação assertiva, o que é comunicar. Eu olho assim, mas eu não entendo, o que você quer passar aqui? Aí eu acabo fazendo um briefing um brainstorm de 2 horas com a pessoa para conseguir entender, então, na verdade, o seu briefing da sua empresa é esse aqui, não é? É isso, então Então, a partir desse briefing... É quase que uma curadoria daquele material. É uma curadoria do material que eu acabo fazendo de comunicação, porque eu preciso entender o que eles querem comunicar, auxiliar eles nisso internamente. Agora, a partir disso, aí sim, vocês vão, como você falou, que o audiovisual são realmente, é o meio pelo qual faz isso, certo? Mas é muito além daquilo ali. Então, eu faço um preparo antes de chegar nessa parte, propriamente dita, do audiovisual. Até porque, senão, você só vai estar tirando pedido, entre aspas. Exatamente. Porque, se chega uma demanda e você não faz essa curadoria, às vezes as perguntas corretas que você faz, ela direciona para uma possível solução, entendeu? Que ela não necessariamente precisa ser uma solução onerosa, às vezes ela pode ser uma solução muito mais simples. E ainda hoje, com as diversas redes sociais, a gente tem TikTok, Instagram e, cara, às vezes uma produção mais simples, ela vai gerar um engajamento maior. Então, não é somente sobre o orçamento, mas é sobre a ideia, até costumo pensar assim, que inovação, ela não é necessariamente a inovação tecnológica. Às vezes a gente relaciona inovação tecnológica, mas a inovação, às vezes, é você pegar um celular e fazer um stories, sabe? Tipo, de uma forma super simples e entregar. Não que a gente produza filmes assim somente, mas às vezes é uma forma de você instruir. Porém, eu sinto que, por um outro lado, que ainda as empresas estão tendo uma dificuldade de produzir conteúdos mais do dia a dia, assim mesmo, sabe? Eu não sei como é para vocês, mas pelo menos para nós, a gente sente que o dia a dia ele tende a ser mais... existe um salto de qualidade, de produção de discurso, de comunicação do dia a dia em relação a campanhas específicas. Não sei como funcionam os seus clientes. Sim. Não, no caso, funciona assim. Claro, no caso do meu cliente, ele é muito mais um cliente empresarial. Então, claro, essa questão que eles comunicam nas redes deles, então é uma coisa bem mais, assim, estratégica. Mas o que eu penso, assim, a questão de rede social, comunicar? Existe realmente um gap das empresas, entender o que elas precisam realmente comunicar, entender. Porque esse é o desafio delas, quero fazer alguma coisa no Reels, no Stories, um pouco mais do nosso dia a dia aqui. Então, eles têm dificuldade realmente de entender como é que é isso. Porque ainda seguem aquele formato antigo de publicidade, aquela coisa quadrada. E, às vezes, a pessoa que está lá dentro da empresa, um gerente de comunicação, nem sempre é o de inovação, acaba seguindo aquela mesma fórmula. Então, qual é o meu desafio? De pegar, olha, você pode comunicar dessa forma esse conteúdo. Mas será que não é muito, enfim, inovador para a empresa? Não, é uma forma de você realmente desconstruir, porque é isso que eu falo, inovação não é a questão da tecnologia, é a questão da forma como você pensa, o seu mindset. Só que aí, para conseguir comunicar isso, eu tenho que preparar toda uma questão da liderança, de entender, olha, inovação, porque tem empresas que têm inovação, falo de inovação, mas não são inovadoras. Porque isso acaba impactando numa comunicação externa. E isso é uma coisa que a gente faz, por exemplo, até eu na rede social, coloco lá no Instagram, sabe? Meu dia a dia, como é que é? Eu vejo que isso aproxima mais as pessoas, a vida real, digamos assim. Certo. Por isso que Big Brother faz tanto sucesso. Porque mostra ali, né, real, vida real. É uma vida editada, mas é uma vida. É uma vida editada, mas é uma vida. Mas eu percebi que isso chama mais a atenção das pessoas, que nem, por exemplo, o seu caso. Essa empresa que está lá molhando, quem é que faz aquela preparação da grama? Faça mais sentido lá mostrar o trabalhador, se o José que está molhando a grama, preparando essa grama para ser implantada no lugar, do que mostrar, sabe, uma outra coisa. Por exemplo, questão de máquinas, como é que funciona. Não. O seu José... Ou, por exemplo, mais importante. Eu vejo assim, essa comunicação do dia a dia, ela tem que estar relacionada
com os valores e com as perspectivas da empresa. Sim. Porque senão ele vira somente algo banal e rotineiro. Entende? Sim. É tipo tirar um... É que nem antigamente no Instagram você tirar foto da comida, sabe? Sabe? É a mesma coisa, você tá fazendo o dia a dia. E não tem um valor agregado junto à cultura da empresa e junto aos objetivos. Perfeito. Mas é complicado, porque eu até entendo, porque às vezes o profissional de marketing, ele tá com outras atribuições e às vezes acaba deixando, coloca um post com um texto lá e tá certo, entendeu? E a gente percebe isso, a gente percebe que isso acontece pra caramba, assim. Mas também, agora eu vou até trazer uma reflexão, assim, meio filosófica. Será que talvez isso não entre também na cultura da empresa, de se identificar, voltando àquela questão de saber como que ela se encaixa em determinado cenário? E às vezes a gente mesmo comete esses erros. Por exemplo, se a gente está se posicionando de uma maneira, por exemplo, nas redes sociais, a gente obviamente está editando como as pessoas estão nos vendo. Será que todos os momentos a gente está com a mesma narrativa? Não sei. Então, é uma reflexão, assim, pensando em nós quanto marcas, sabe? Se a gente olha para dentro, talvez a gente também consiga perceber esses detalhes. Acaba sendo a gente fazer terapia das empresas, sabe? Tipo, uma parada... Adoro, gostei dessa terapia. A gente tá fazendo terapia das empresas. Sim. Senta no divã que vamos conversar. Vamos conversar. Mas faz todo sentido, porque nós somos também marca, nós somos selos. Então, será que realmente a gente está conseguindo ser sinceros, enfim, no que a gente está comunicando? Porque a gente fala isso, as empresas são muito quadradas. Tá, mas só um pouquinho. Nós estamos... Porque, claro, você faz um vídeo ali e você vai editando o que você vai colocar. Que nem eu, no final de semana passado, fiz um vídeo fazendo chimarrão, sou gaúcha. Daí eu coloquei ali, tá, mas eu vou editar esse vídeo. Porque não vou fazer ali, sabe, o erro. Não, eu fiz o resumo, eu fiz uma narrativa, ok, o pessoal gostou. Mas eu editei o vídeo. O que é, na verdade... Aí que tá, mas é um questionamento filosófico. O que é o real? Certo? Então, mas será que tudo precisa também contar uma história? Exatamente. Então, será que isso? O cara do storytelling falando que nem sempre precisa contar a história. Eu tô sendo dúbio aqui. Não, tô sendo sincero. Às vezes a história é a não história também. Certo. Então, não precisa ter narrativa para tudo. Às vezes a narrativa tá ali. Pois não precisa ter, realmente. Às vezes você simplesmente olhar, falar, mostrar uma imagem... ou colocar um texto simples, é aquilo que comunica. Não tem que ser complexo. Por que tem que ser complexo tudo? Total. Gente, e aí, essa questão da complexidade é que é uma coisa que realmente é complicado. Não, tem que fazer não sei o quê. Não, o simples é o bonito. Como é que é? O feito, né? O simples. Às vezes o feijão com arroz, ele comunica aquilo que a gente quer. E eu penso que é isso também, quando a gente trabalha, falando mais a questão, trabalha com a estratégia de comunicação da empresa, sabe? O branding. É uma coisa simples. Porque eu quero comunicar isso, diversidade. Não, ok, é legal, vamos colocar isso. Mas é só... Mas será que que nem essas... Será que é um valor, será que é um valor pontual para a empresa? Ou é isso. Porque eu penso assim, hoje a nossa sociedade, ela é bastante engajada politicamente de diversas formas. E eu acho isso bacana, de alguma forma, porque a gente acaba trazendo uma identidade para as marcas. Até porque a sociedade está sendo engajada de várias maneiras. Para algum lado ou para o outro. Porém, se você não tem verdade no que você está falando, também é um perigo. Eu acho que, assim, se posicionar em determinadas pautas, ela tem que ter verdade e a empresa tem que estar sabendo onde está se colocando. Sim. Porque senão acaba, às vezes, virando um tiro que pode sair errado, sabe? Em outras palavras, é aquela coisa, militou errado, sabe? Aquela historinha. Então, eu vejo assim, para nós, enquanto profissionais de marketing, a gente sempre tem que também ponderar essas questões. Porque a gente pode aproveitar dessas ondas, vamos dizer assim, surfar nessas ondas, para a gente se comunicar, para ter mais engajamento. Porém, tem que ter um cuidado e tem que ter verdade, porque isso vai ser questionado. Vai ser questionado por esse público. Então, eu vejo dessa maneira, sabe? E óbvio que depende também do público que está falando, e tem todas essas questões. Mas faz todo sentido, porque agora a gente está passando por a situação das Big Techs. Está acontecendo, esse pessoal, essa galera, essas demissões de algumas empresas assim. Sim. E o que está se falando muito? Tá, ok, mas aquela questão de comunicação interna, externa, que eu sou a pessoa que fala sobre diversidade, que todo mundo junto, não sei o que vai dar certo, somos todo mundo... Sabe aquela coisa assim de qualidade de vida no trabalho? Certo. Mas quando precisa realmente fazer essa questão de... Porque não adianta, estamos no mundo capitalista. Exato. Ok? Corte de custos.
E aí, como é que fica? Então, tá tendo uma repercussão, tá? Como é que é isso, sabe? E aí, algumas empresas estão vendo, revendo isso, ok, agora eu vou comunicar, ok, mas de uma forma mais real, digamos assim. Não mostrando o mundo encantado. Exato. É porque eu vejo que, assim, a gente também tende às vezes, gourmetizar, vamos dizer assim, Exato. algumas figuras. Sim. E eu vejo que hoje até a gente tem discutido muito sobre até burnout, Sim. abusos no trabalho. Então, algumas dessas big techs que tem aquela estética super acolhedora, às vezes submetem também profissionais Exato. a situações muito degradantes de trabalho. Então, hoje a gente tem essa discussão, essa dubiedade. Será que determinada figura ela é inspiradora mesmo? Ou por trás dessa inspiração havia uma turma toda que estava sustentando essa imagem? Então, eu vejo que assim, a gente tá acabando tirando as máscaras, talvez, sabe? Tirando os filtros, vamos falar assim. A gente tá tirando os filtros e acaba mostrando algumas realidades. Então, tanto que agora até, por exemplo, se você for ver algumas redes sociais, como o TikTok, no caso, tem ferramentas que você mostra o agora, né? Para você não ter essa visão editada, essa visão gourmetizada. Então, acho que o exercício pelo real, ele tá surgindo mais em voga, assim, nos últimos tempos. Nossa, mas muito legal o nosso bate-papo. Já tá indo pro fim. Ah, poxa, já... Nossa, é muito interessante porque a gente vai entrar... Realmente gosto também de questões filosóficas. Essa parte acadêmica é uma coisa que eu gosto bastante, a questão da teoria. Mas eu vou te chamar aqui para outras conversas. Gostei muito de falar contigo, viu? Porque essa conversa vai longe. A gente vai aqui umas 2 horas. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ótimo conteúdo. E, gente, confira esse conteúdo aqui no canal, viu? Ativa lá o sininho para receber também esse, entre outros. E, ó, tenha uma ótima experiência. Um beijo.